mais delongas, bora pro nosso versículo do dia! Vamos alimentar essa alma, meu povo, fortalecer essa sua fé, para que você possa seguir, avançar, crendo que tem um Deus poderoso que está cuidando de você e Ele cuida mesmo. E hoje nós vamos de Velho Testamento. Na verdade, esse texto vai ser só o fundamento, o alicerce da mensagem que eu quero trazer, porque na verdade eu vou usar muitos textos bíblicos para confirmar o que eu quero explicar para vocês hoje. Entendeu? Então vocês fiquem ligados, já pega a Bíblia aí para ficar fácil para vocês poderem acompanhar aqui a nossa mensagem de hoje. Então nós vamos de Provérbios capítulo 18, versículo 21, que nos diz o seguinte: a língua tem poder de trazer morte ou vida. E quem gosta dela, quem gosta de falar, arcará com as consequências ou, em outras versões, comerá do seu fruto. Fica aí, Deus quer falar com você hoje. Essa semana eu tive uma conversa com um amigo meu, Leandro, e na conversa, assim, foi um assunto tão polêmico, tão forte, tão intenso, que isso ficou queimando no meu coração. Na verdade, hoje eu ia trazer uma outra mensagem, mas isso tá ardendo no meu coração, me deu uma ira santa, sabe? Não que eu tenha brigado com meu amigo, eu não briguei não, tá? Mas o assunto foi tão importante, tão direcionado pelo Espírito Santo, que eu preciso compartilhar com vocês. Então você fica atento aí. Bora lá! Vamos para os versículos, porque hoje a gente vai usar a Bíblia, hein? Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele dominará sobre os animais da terra. Aí lá no versículo 27 ele fala assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Bom, então vamos desvendar aí o segredo por trás dessa passagem aí da criação do homem. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diferentemente do que muita gente fala por aí, que a imagem e semelhança seja isso aqui, ó, a aparência, eu tenho uma linha de raciocínio diferente. Eu creio que a imagem e semelhança que Deus está falando aí nessa passagem de Gênesis, na criação do homem, seja o poder de trazer à vida as coisas com a palavra. E eu vou provar isso na Bíblia para você. Gênesis capítulo 1, versículo 3 nos fala: e disse Deus, haja luz e houve luz. E todo o capítulo 1, ele vai trazendo à existência todas as coisas com o poder da palavra. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E continuando aqui com a minha linha de raciocínio, aqui ainda no Evangelho de João, no capítulo 1 ainda, no versículo 14, fala assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, fala assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em 2 Coríntios, Paulo fala no capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz? Ele representa o seu país. Ele vai em nome de alguém. Bom, resumindo, a nossa imagem e semelhança com Deus aí, que Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele, está no poder da palavra, porque ele mesmo é a própria palavra. Ele é a palavra. E aí que a gente chega nesse ponto. Porque se toda a autoridade foi dada em nome de Jesus, se nós somos embaixadores, nós vamos em nome dele. Lá em João, capítulo 14, versículo 14, ele fala assim: tudo que pedires em meu nome eu o farei. Então quer dizer que tudo que a gente falar em nome dele vai acontecer. Entendeu? A gente vai trazer a existência. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6, fala assim: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. E agora a gente chegou no ponto onde eu quero tratar com vocês.
Tiago, muito sabiamente, nesse capítulo 3, nessa parte do versículo 6, ele fala assim: e a língua é um mundo de maldade, ele continua, que o próprio inferno acende. Olha que coisa forte. E lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 11, fala assim: as palavras do justo são fontes de vida, e as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Por que eu quero falar a respeito do poder da palavra? Porque, dependendo daquilo que você está ouvindo, hoje no Morning eu falo assim, que você esteja ouvindo o que Deus fala, não o que o mundo fala. Porque dependendo do que você está ouvindo, de tanto você ouvir, você acaba reproduzindo, você vai falar sobre isso que você está ouvindo. E aí é que tá o problema. E por que eu falei da minha conversa com o meu amigo? Meu amigo fez uma postagem ontem, falando assim, ai, Deus diz que esse aí vai seguir carreira solo no mundo. Na hora me deu uma ira santa e eu mandei mensagem pra ele na hora. Eu falei assim, não, Deus não disse isso aí não. Deus disse pra você que ele vai te dar alguém, que você vai constituir família. E aí comecei a falar com ele, e aí na hora ele, uau, é verdade. Eu falei assim, disse mais ainda, falei pra ele assim, e nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então a lei que atua nesse mundo natural aqui não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus, nós somos do céu, é a lei do céu que tem autoridade sobre as nossas vidas. E aí ele levou aquele choque, até me agradeceu, sabe? Eu falei assim, em nome de Jesus vai acontecer o contrário do que você falou aí. Você vai constituir família e comecei a falar com ele. Você entendeu? Você tá acreditando no que o mundo fala. Por que eu usei o exemplo da conversa com meu amigo? Porque pelas evidências, pelo que os olhos veem, a gente tá ficando velho, o tempo tá passando. E se a gente continuar sozinho, a gente vai acabar ficando sozinho. Pelo que os olhos veem, tá? Mas nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma promessa de que Deus ia nos fazer viver em família, que nós íamos constituir família. Então daí a gente ouve o que o mundo fala, o que os olhos veem, aceita aquilo pra gente, e aí, sabe o que acontece? A gente acaba falando. E aí, quando a gente fala, há poder na palavra. Porque nós somos embaixadores de Cristo, então tudo aquilo que a gente disser vai acontecer, certo? A gente vai trazer a existência. Essa é a nossa semelhança entre Deus, entendeu? A gente traz a existência, aquilo que a gente fala. E aí a gente ouve o mundo, fala que o mundo falou, e aí aquilo acaba trazendo... Não, para de ouvir o que o mundo fala. Ouve o que a palavra de Deus, ouve o que Deus falou a seu respeito. Isso é verdade, é sobre isso que você tem que falar e trazer a existência.